Olá a todos, meu nome é Matias, sou fazendeiro aqui em Goiás e desde a época em que as fazendas pertenciam aos meus pais, já apareciam coisas estranhas por aqui. Não é muito difícil encontrar um fazendeiro ou peão que não tenha um relato sobrenatural para contar. Eu vivenciei um caso desse no comecinho da década de 90. Certo dia, quando fui até a cidade, no centro de distribuição, levar uma carga de legumes, conheci um homem que estava revirando alguns caixotes de legumes e frutas estragadas. Ele estava muito sujo e parecia bem debilitado. Vendo aquela cena comovente, me aproximei do mesmo e puxei conversa. Ele me disse que era viúvo e não tinha filhos. E sem um trabalho, só restava ir ao centro de distribuição pegar alguns legumes para se alimentar. Perguntei como eu poderia lhe ajudar, e ele, um pouco encabulado, disse-me que o emprego seria muito bem-vindo. Pensei um pouco, pois no momento já tinha trabalhadores o suficiente, mas acabei lhe oferecendo uma vaga a si mesmo. O homem abriu um sorriso grande e me agradeceu muito. Fomos para a fazenda, onde mostrei os seus serviços e também o seu salário. Fui um pouco mais além e lhe ofereci uma moradia também, pois de fato ficaria inviável ele se locomover todos os dias até a fazenda. Nesse momento, senti que ele hesitou, e seu semblante, que antes era alegre, agora transmitia preocupação. Perguntei-lhe: algum problema, meu amigo? Você não gostaria de morar aqui conosco? Tem uma casinha muito boa aqui, que antes pertencia a um empregado muito querido, que nos deixou há algum tempo. O homem começou a gaguejar, dizendo que não sabia se era uma boa ideia. Alegou também que nunca havia morado em fazenda. Tratei de tranquilizá-lo e mostrei os pontos positivos. Sendo assim, ele aceitou. No dia seguinte, ele já estava bem instalado e se adaptando ao seu novo emprego. Aquele homem apenas alguns anos mais velho que eu, mas aparentava ser um senhor de idade bem avançada. Não pude deixar de perceber como seus pés, mãos, joelhos e cotovelos tinham cicatrizes profundas e pele grossa e envelhecida demais. Sem contar a cor de seus olhos, que eram de um amarelo profundo, como se tivesse algum problema de saúde. Nos dias seguintes, tudo corria bem. Eu me desdobrava entre as 3 fazendas, tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Desse modo, não acompanhava diretamente o dia a dia dos meus trabalhadores, pois sabia da competência dos mesmos. Passados exatamente 2 meses, recebi a visita de 3 fazendeiros amigo meu. Segundo eles, animais de suas criações estariam sofrendo ataques de um animal, até então desconhecido, pois a mordedura era muito maior que de uma onça. A preocupação estava aumentando, pois muitos trabalhadores estariam com medo de fazer o percurso até as fazendas durante as madrugadas. Eu achei muito estranho tudo aquilo, pois minhas 3 fazendas ficam exatamente entre as fazendas deles, de modo que se fosse um animal selvagem atacando, ele não iria pular as minhas fazendas e continuar a sequência de ataques nas fazendas seguintes. Então, de comum acordo, providenciamos bastante trabalhadores e armamos várias tocaias, a fim de pegar esse animal sorrateiro. Foram 2 semanas e nada, até parece que o tal animal sabia que estávamos armando para ele. Então parecia estar tudo bem, desistimos da tocaia. 3 dias depois, os ataques recomeçaram nas fazendas, mas nas minhas, nem sinal de nada normal. Mesmo assim, reuni todos os trabalhadores e dei ordens para reforçar as cercas, porteiras, cocheiras, chiqueiros e etc. Seu Antônio, que é um senhor que me ajuda há muitos anos, me falou assim: seu Matias, se o senhor me permite dar uma opinião, isso não é ataque de onça, nem de queixada não. Já vi outros ataques assim, desde a época do finado seu pai. Inclusive nessa época, capturamos um bicho desse e tacamos fogo nele. Isso é um lobisomem, eu tenho certeza. Todos concordaram que sim,
que também achavam que era um lobisomem, menos o homem a quem eu ajudei. Ele ficou quieto, de cabeça baixa, parecia estar suando frio. Então lhe perguntei o que ele achava disso, e ele desconversou, disse que não entendia de nada daquilo, e já foi saindo da roda de conversa, sem ao menos esperar minhas instruções finais. Achei muito esquisito aquela atitude dele. Fiquei com uma pulga atrás da orelha. Então esperei os ataques retornarem. Cada vez mais eram agressivos, e os fazendeiros já estavam desesperados, pois nem tocaia pegava o tal lobisomem. Certa noite eu resolvi vigiar o tal homem. Esperei ficar bem tarde da noite. Saí caladinho de casa e fui em direção à casa dele, que ficava mais ou menos a uns 400 metros da sede. Me escondi atrás de uma árvore e fiquei ali de tocaia. Algo me dizia que tinha coisa errada com ele. Não demorou muito, ouvi a velha porta de madeira ranger bem devagarinho. Olhei rápido e vi ele saindo bem ligeiro, indo em direção da mata. Esperei um bocado de tempo e nada dele retornar, então eu fui para minha casa. Logo pela manhã o encontrei já trabalhando. Ele parecia estar muito cansado e mancando da perna direita. Perguntei o que houve e ele novamente desconversou. Eu já tinha 90% de certeza que era ele o lobisomem. Então na noite seguinte fui para tocaia armado. Subi na árvore, que era muito alta e teria uma visão ampla. De lá de cima eu observava ao redor da casinha. Foi quando, em certa altura da madrugada, comecei a ouvir um animal ofegante, arfando. O barulho vinha da casa. De repente, a porta se abriu e vi surgindo diante dos meus olhos o bicho mais feio que já vi em toda a minha vida. Ele não estava totalmente transformado, pois ainda havia traços humanos, mas suas pernas estavam deslocadas para trás. Já havia grande quantidade de pelagem. Seus braços estavam maiores que o normal e suas costas estavam puladas para trás, como se fosse muito corcunda. Na hora identifiquei que era o homem o qual eu tinha ajudado, pois o seu rosto estava aparentemente normal. Ele arfava muito e rolava no chão. Eu fiquei perplexo de ver aquele bicho, pois cresci ouvindo os relatos do meu finado avô e finado pai, mas pessoalmente eu nunca tinha visto. Pensei em atirar, mas resolvi aguardar para ver o que ia acontecer. De repente, aquele lobisomem se levantou, ainda em fase de transformação, e correu na escuridão, indo para a mata. Eu desci da árvore e corri para minha casa. Não tinha mais dúvidas que era um lobisomem o responsável pelos ataques. Fiquei uns 3 dias pensando no que eu ia fazer, pois ele não havia atacado minhas criações. E se eu contasse para os outros fazendeiros, com certeza ele teria um triste fim. Depois de muito pensar, o chamei no particular e, sem muita enrolação, revelei que sabia que era ele, o lobisomem, e que vi ele se transformando. De começo ele negou muito, mas diante da minha postura firme, ele acabou se entregando. Disse que desde novo se transformava em lobisomem. Não sabia o motivo que isso acontecia, mas que não fazia mal a ninguém, pois conseguia controlar os seus instintos. Por isso não atacava meus animais, pois tinha gratidão por minha ajuda. E implorou que eu não contasse aos demais fazendeiros, pois com certeza eles ceifariam sua vida. Eu não podia esconder isso dos demais fazendeiros, pois eles estavam ficando no prejuízo. Mas também eu não tive coragem de entregar aquele homem. Então lhe pedi que fosse embora dali, pois outra saída não havia. Uma hora ou outra iam chegar nele e a coisa ia ficar feia. Ele me agradeceu muito e prometeu nunca mais pisar por aquelas bandas. Dei-lhe um bom dinheiro e ele se foi. Os ataques enfim acabaram e fiquei com a minha consciência tranquila. Mas aqui nessa região, de tempos em tempos, aparecem lobisomens. Essa foi só a primeira vez que eu vi um pessoalmente. Depois, teve mais umas 2 vezes. E aí sim, deu trabalho para nós fazendeiros dar fim neles. Esses eram bem mais agressivos, queriam atacar até as pessoas. Contarei esses 2 casos em outra ocasião. Mas fiquem sabendo, se vocês querem ver lobisomem de verdade, é só se embrenhar nessas matas e fazendas aqui de Goiás ou Minas Gerais. Inclusive, há uns 3 anos atrás,
Meu amigo fazendeiro hospedou em sua casa 3 rapazes que vieram de São Paulo. Diziam ser caçadores de lobisomens. Ficaram na fazenda por mais ou menos um mês. Não sabemos que diacho esses rapazes viram durante a madrugada em suas andanças pelas matas. Só sei que foram embora às pressas e nunca mais pisaram os pés aqui. Minhas afirmações são: lobisomem existe e até onde eu pude ver, tem 2 tipos. Um consegue se dominar e o outro perde totalmente o controle, sai atacando qualquer um. Então cuidado quando forem para lugares ermos. Esse foi meu relato e experiência com o lobisomem. Obrigado a todos. Olá a todos, me chamo Oleosmar, sou caminhoneiro aposentado. Durante muitos anos, transportei cargas de São Paulo para outros estados, mas deixei de fazer isso devido a um acontecimento que me abalou muito na época. Inclusive, até hoje trago traumas comigo. Eu evito contar porque a grande maioria das pessoas não acreditam, mas não as culpo. Se eu não tivesse vivido isso, também não acreditaria. Foi no ano de 1992. Eu estava indo para Minas Gerais. Não lembro exatamente o trecho onde tudo aconteceu, pois, como eu citei, foi algo tão traumático que cheguei a desmaiar, e ao recobrar a consciência, percebi que alguns fatos e momentos se apagaram completamente da minha mente. Deu um branco total. Eu sei que estava muito próximo de Belo Horizonte. Era madrugada. Eu tomava muito rebite, de modo que ficava ligado nos 220. Estava numa rodovia em que naquele horário já não se via mais caminhões para lá e para cá. E eu deveria ter feito o mesmo, parar o caminhão no posto e ficar quietinho lá como os outros caminhoneiros. Mas eu aproveitava esse horário para ganhar tempo, já que não tinha mais trânsito. E foi nessa madrugada que aconteceu algo sobrenatural comigo. Eu estava uns 60 km por hora. O caminhão estava bem carregado, bem pesado. Não lembro exatamente que horas eram, mas já estava próximo das 3 horas da madrugada. De repente, eu olhei para o lado esquerdo e vi um vulto muito alto e muito negro correndo, acompanhando o caminhão. De imediato pensei ser um cachorro, então comecei a desacelerar para tentar ver melhor. E quando prestei bem atenção, pude ver que aquilo não era cachorro coisa nenhuma. Ele era bem forte, do tamanho de um jumento. Tinha a cabeça enorme, os dentes eram tão grandes que ficavam à mostra, e tinha pelagem igual de urso ou de macaco. Aquilo tinha olhos amarelos. Ele conseguiu se aproximar da cabine e se chocava contra ela. As pancadas eram muito fortes para ser de um animal simples. Aquilo parecia ter uma força de uns 10 bois juntos. E nessa hora eu me assustei. Devia ter acelerado para sair dali mais rápido. Mas ao invés disso, eu freiei bruscamente e parei meio desgovernado. O lobisomem não se intimidou. Aproveitando esse momento, subiu em cima do capô do caminhão. Por alguns instantes, fiquei cara a cara com aquela criatura diabólica. Comecei a suar frio e senti meu coração bater descompassado. Esses segundos de pânico foi quebrado ao ouvir suas garras deslizando no capô, em seguida seu pulo no chão. Ele veio até a janela do lado do motorista e dava saltos, pulos. Cada vez que aquela criatura mostrava seus dentes para mim, eu ficava mais aterrorizado. Aquele lobisomem estava decidido a me aterrorizar a noite inteira. Ele começou a correr em volta do caminhão. Sua velocidade era absurda. Totalmente morrendo de medo e sem conseguir saber ao certo a posição precisa daquela fera, eu acelerei o caminhão. E nesse momento, senti que uma das rodas traseiras havia passado por cima de algo. Eu continuei andando e parei alguns metros à frente. Tentei ver algo pelo retrovisor, mas não via nada. Aguardei alguns minutos e não senti nenhuma movimentação estranha ao redor do caminhão. Então, apavorado, decidi descer. Abri lentamente a porta e, olhando para todos os lados, fui descendo. Apontei minha lanterna para a estrada e entrei em desespero quando vi aquele lobisomem se arrastando no asfalto. Parecia estar com as pernas ou as costelas quebradas, pois ele se apoiava nos braços e puxava as pernas. Estava tentando ir para o acostamento,
para acessar a mata logo à frente. Então fui caminhando até aquele animal. Eu não devia ter feito isso. A menos de 10 metros daquele monstro horrível, apontei a lanterna bem para seu rosto. E aquilo virou-se rapidamente para mim, me encarando com um olhar demoníaco. De sua boca escorria uma baba com sangue. Ele respirava com muita dificuldade. E aquilo falou comigo. Não sei explicar como, e não é coisa da minha cabeça. Aquilo falou 2 vezes para mim: "Maldito! Maldito!" Eu corri para o caminhão, perdi totalmente a sanidade naquele momento. Parecia um demônio direto das trevas falando comigo. Entrei no caminhão sem conseguir respirar direito, tremendo muito. Senti a minha pressão caindo. Minha cabeça e o meu coração estavam a 1000 por hora. Não vi mais nada. Acordei com um resgate, me dando os primeiros socorros. Alguns caminhoneiros ali querendo saber o que houve também. O dia já estava amanhecendo, eu já podia ver os primeiros raios de sol. Quando estava me sentindo melhor, um dos paramédicos me perguntou se eu havia atropelado algum animal, pois a poucos metros dali havia muito sangue e pelagem na pista. Eu disse que não me lembrava. E realmente, por alguns dias, tive algum bloqueio, pois não me lembrava de tudo o que aconteceu. As lembranças começaram a vir com um certo tempo. E até hoje eu sei que algo mais grave e mais tenebroso aconteceu naquela madrugada. Só não consigo me lembrar o que é, mas eu tenho pesadelos até hoje com aquele animal. E tenho certeza que houve mais coisas. Esse foi o meu relato. Boa noite. Bom, meus amigos, esses foram os 2 relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem e até a próxima!